Fala, minha gente! Hoje estamos aqui em frente ao MASP, o grande cartão de postal de São Paulo, ícone na Avenida Paulista. E nós vamos falar hoje a respeito da arquiteta que projetou o MASP. Você sabia que foi uma mulher arquiteta que projetou o MASP? Tem gente que acha que é o Oscar Niemeyer. Não, foi a Lina Bubardi. Nós já estamos aqui com a nossa credencial de entrada, eu aqui, Edgar com a dele. Se der certo, a gente vai filmar lá dentro. Mas hoje nosso objetivo é falar sobre o MASP, de acordo com a perspectiva, a visão da arquiteta Lina Bubardi, que teve muitas, digamos, incongruências aí na vida dela, tem algumas questões aí que a gente vai conversar, mas ela foi uma arquiteta conhecida também por valorizar muito a cultura brasileira. E ela tem vários projetos espalhados pelo Brasil, mas esse daqui é um dos primeiros, né? Dos icônicos. Então é isso, a gente vai andando e conversando um pouquinho mais sobre a Lina Bubardi. Bom, a Lina, ela nasceu na Itália, em Roma, e ela se formou como arquiteta lá na universidade, na Itália. E ela viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Ainda trabalhando na Itália, ela acabou dando de cara com toda a destruição que a Segunda Guerra causou. E aqui hoje está bem movimentado porque é domingo e olha só, já tem uma filona aí para entrar no museu. E tá rolando também uma aula de yoga ali à esquerda. Olha que delícia. E fazia um tempinho que a gente não passava aqui, né, amor? Aí a gente viu que agora ali atrás tem umas cadeirinhas que o pessoal fica sentado, muito delícia, com a vista lá para 9 de julho. Vamos dar uma olhadinha lá que a gente já volta para o nosso tema. Olha só, que espaço gostoso, né? Isso tem muito a ver também com o que a Lina projetou. E a gente também já vai falar um pouco sobre isso, que ela projetava para a população. Ela não queria fazer com que as obras, o museu, nesse caso o MASP, fosse algo separado da população, fosse, digamos, elitizado, né? E ali a gente tem a vista, uma bela vista da 9 de julho, com muitos prédios. Olha só. E tá um dia lindo, hein? E como a gente falava, a Lina, ela viveu o período mais obscuro da humanidade na Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que ela falava era que o tempo da guerra equivalia a 1 ano a 50 anos. E que ela passou um tempo dela debaixo da terra, sob bombas e metralhadoras. Então, imagine o cenário, né? Na narrativa a gente consegue imaginar esse cenário tão cruel. Mas a Lina, ela escolheu uma profissão, que era arquitetura, que era uma profissão que tinha o objetivo de construir. E na guerra só se destruía. Então a Lina teve que se reinventar. Então a Lina, ela passou a desenhar objetos, a criar materiais com artesanato. E principalmente essa fase da vida dela foi muito importante porque ela ressignificou objetos do cotidiano. Então ela utilizava caixas de frutas para se tornar cestos para as mulheres. Ela fazia de latas, cestos, outros tipos de materiais, luminárias. Então, essa prática dela, que ocorreu na Itália durante a Segunda Guerra, se conectaria muito com o trabalho dela no Brasil. Porque quando ela chegou no Brasil, ela encontrou muito artesanato, muita cultura popular que já tinha esse movimento, principalmente na Bahia. E aí a gente chega numa fase da vida dela em que ela se opõe fortemente ao regime da época, nazista, fascista, e ela entra para o Partido Comunista, que era clandestino, não podia nem pensar que aquilo existia, né? E, diante da perspectiva da guerra e do desenvolvimento político, perspectiva política daquela fase. E aí ela passa a escrever e fazer alguns desenhos em colaboração com os ideais comunistas. Até que em 1946, a Lina e o marido, o Pietro Maria Bardi, decidem vir para o Brasil.
Quando ela chega aqui, ela descreve um país sem ruínas, porque era a perspectiva que ela tinha lá na Itália, diante da guerra. E também ela diz que o brasileiro era um povo maravilhoso e formidável. Somos mesmo, né, gente? Somos mesmo. E aí, eles vieram para o Brasil a convite do Assis Chateaubriand, que foi idealizador, fundador do MASP também. E um dos objetivos era que a Lina ela viesse para poder projetar o MASP. E ela, além de projetar o MASP, ela também ficou responsável por procurar o local onde seria instalado esse museu. E aí a gente entra numa fase que tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui hoje. Inclusive, dá até para aproveitar, dar uma aceitadinha, relaxar um pouco. O que você acha, meu filmmaker? Ai. Sentar um pouquinho, relaxar. Porque a fase que a gente vai conversar, quer que eu segure um pouco? A fase que a gente vai conversar um pouco agora tem muito a ver. Essa região aqui, ela não existia do formato que a gente vê hoje. Então, a gente pode até dar uma mostradinha ali. Esse daqui era o antigo Belvedere Trianon, que era um local que era muito visitado pela elite paulista. E era um local que tinha, na época, ele já tinha toda essa vista. Aqui, eu vou até deixar uma imagem para vocês. Era um edifício como se fosse um palácio, muito bonito, uma arquitetura muito bonita. E esse edifício que tinha aqui, ele foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Bom, e aí em 1930, esse local, que era tipo um palacete, ele acabou entrando em degradação. Ele começou a ficar descuidado por falta de apoio financeiro. E a elite paulista acabou vazando, indo para outros lugares mais luxuosos. Ele ficou abandonado. E aí, deixa eu só confirmar a data, em 1951 ele foi demolido pela prefeitura. E esse local ele passou a ser o primeiro local de exposição da Bienal de São Paulo. Posteriormente, a Lina comenta que a prefeitura tinha o interesse de fazer um ambiente aqui com alguns banheiros públicos e tal. Só que ela descobriu que, como ela estava nessa procura, nessa busca por um local para erguer o MASP, ela descobriu que havia essa oportunidade nesse espaço, porque já havia demolido, já tinha ocorrido a exposição, a Bienal. E aí ela entrou em contato com, não sei se era necessariamente um político, mas era um contato dela, e ela pede para que ele fale com o governador da época, que era o Adhemar de Barros, e pediu para que ele fizesse a doação desse terreno para que fosse construído o MASP. Só que, como vocês sabem, nem tudo é assim tão fácil. E eles precisaram entrar num tipo de barganha política para que esse espaço fosse doado. Então, a contrapartida era que o Adhemar de Barros, ele estava no final do mandato dele de governador de São Paulo e ele estava pretendendo a carreira política como presidente. E aí a ideia era que eles pudessem fazer uma propaganda política dele nos veículos de comunicação, apoiando a candidatura dele, se ele pudesse ceder o terreno. E aí foi o que aconteceu, ele acabou cedendo esse terreno, e aí ela pôde começar a construir o MASP que a gente conhece hoje. Bom, mas como nem tudo é tão fácil, a construção do MASP, ela tinha também uma condição. Essa construção desse edifício aqui não poderia obstruir a vista que a gente tem ali. Mostra lá. Que é essa vista que vocês já viram, que é maravilhosa. E aí, a Lina teve a excelente ideia de subir o prédio. Então, a gente tem uma estrutura de concreto armado e uma coisa que o pessoal costuma falar, né? Como se o prédio flutuasse e tal. Que ele tem uma arquitetura que foi inovadora para a época, e aí ela obteve esse vão de um pouco mais de 70 metros, que na época se tornou o primeiro vão com essa
metragem que era única no mundo e isso perdurou, esse posto perdurou por muitos anos, hoje não é mais. E aí, vamos para algumas considerações com relação à ideia do vão. Bom, e lembra que eu falei que aquele movimento que está tendo ali de yoga, esse espaço que as pessoas elas entram, elas passam, as cadeiras, tudo isso está completamente ligado e é intrínseco a uma ideia da Lina de liberdade e de conexão entre um prédio que tem um objetivo de expor arte com a cidade, com o cotidiano, com a população. E esse lugar aqui é o exato ponto de encontro que converge essas duas vertentes. Um dos objetivos da Lina com o vão era que aqui pudesse haver feiras, exposições, circo, até mesmo circo, playground para as crianças. E eu acho que isso se concretizou no grande desejo dela, que era que a população ela usufruísse de fato desse espaço e que o museu não fosse algo elitista, separado do cotidiano. E aí, quando vocês ouvirem falar da Lina, quando vocês pesquisarem a respeito, se vocês forem, vocês vão ver muito essa coisa da ideia da Lina como uma arquitetura relacionada à liberdade, que é o que a gente tem aqui. E nós temos também lá dentro. Então agora vamos tentar entrar, ver se a gente consegue filmar lá dentro. Se não conseguir, a gente põe um filme narrado para vocês, tá bom? Porque lá dentro a gente tem uma continuidade da perspectiva de liberdade e conexão da população com o local. Então vamos ver se a gente consegue filmar lá dentro. Bom, a gente conseguiu entrar, vamos poder filmar. Deixamos aqui a nossa água no guarda-volume. Pode entrar com a mochila, mas a gente tem uma verificação ali dentro também. Como nós estamos com as coisas de gravação, então a gente preferiu entrar. E aí eles dão um numerinho de guarda-volume. Posso grudar em você, amor? Deixa aqui, ó. Aê, entramos no MASP! Vamos lá então, a gente vai vendo esse museu e vamos conversando sobre Grande Lina que projetou o espaço. Ó a Paulista, como é que tá? Deixa eu ver que horas são agora. Domingão, 10h44 da manhã. E ó, tá tocando o Olodum ali, frenético, uma delícia. Olha lá, galera. Eu nunca sei o que é puxa ou pull. Vocês também? Pô, tava escrito em português, eu nem vi. Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui. Vamos dar uma olhadinha ali? Aqui tem um cafezinho aqui do lado. Banheiro, que inclusive eu preciso ir. Tcharam! E temos aí a vista. Não sei se vocês sabem, mas o banheiro do MASP, ele é misto. Ver se não tem ninguém aqui, ó. Então aqui são as cabines femininas, 2 cabines femininas e aqui as cabines masculinas. Na época que houve essa reformulação, teve bastante polêmica, assim, o pessoal não gostou, muitas pessoas falaram que evitariam utilizar, mas eu fui lá, não tinha utilizado ainda, e basicamente assim a cabine é totalmente fechada. Então você está bem isolado mesmo, né? E a parte de uso comum está bem aberta, então é tranquilo mesmo de usar. E aí, você usaria? Deixa aí nos comentários. Agora a gente vai subir e logo aqui no primeiro piso a gente tem a exposição das obras. Poxa. Ah, olha quem tá aqui. Grande Lina Bobardi. Já tá bem na entrada. Legal que tem uma foto dela.
E aí, aqui a gente tem aquela ideia que tinha comentado com vocês, que ela tinha feito uma projeção da parte interna também. Então, como vocês podem ver, nós temos concreto, vidro e obra. Concreto e vidro que se assemelha à construção do próprio objeto. Então, a gente já tem essa convergência. Um fator muito relevante é que, se vocês olharem aqui, a gente não tem uma linha que te guie. Então, mostra lá, amor. Ó, é tudo livre. Você tem as obras dispostas de uma maneira única, porque você consegue fazer 360 graus na sua obra. Então, presta aqui para mim rapidinho, amor. Então, por exemplo, a gente tem essa obra aqui, que eu posso chegar muito pertinho dela, olha só, muito pertinho dela, e ao mesmo tempo eu posso fazer esse giro de 360 graus, eu consigo ver todos os detalhes do quadro, a montagem em si. E eu tenho o caminho que eu posso fazer, que é livre, que não tem guia, que é autoguiado. Então, isso também era um desejo da Lina, que você pudesse escolher o seu percurso e que as obras elas também fossem dispostas de uma maneira que não houvesse uma hierarquia, começando, por exemplo, de uma arte clássica europeia e depois vai para uma arte indígena. Então você tem aqui obras que estão lado a lado, né? E dentre essa característica, que se assemelha muito à questão do prédio, a ideia das obras estarem expostas nesse cavalete de vidro também está relacionado com uma ideia de que a obra flutua, ela não está ali emparedada, né? Ela não demonstra uma posição de hierarquia no museu, lá grudadinha na parede, enquanto a gente está aqui pequenininho vendo, a gente consegue estar muito perto. Então essa era uma das ideias da Lina, assim como o próprio prédio também tem essa ideia de estar suspenso, né, flutuando, como algumas pessoas falam. Então existe também essa conexão. Ela se preocupava muito com a questão da hierarquização das coisas e trazer tudo para um plano em que todo mundo pudesse usufruir de uma maneira que não fosse elitizado, né? Então aqui isso se expõe de uma forma muito clara. Eu digo, assim, sinceramente, a primeira vez que eu entrei, era um museu que, quando eu olhei, é tão livre que eu fiquei sem saber o que fazer, para onde ir. Não sei se você teve a mesma impressão, amor, não? Mas às vezes eu vim aqui, na época, um tempo atrás, eu falei, nossa, por onde eu começo? Era tanta liberdade que eu fiquei travada. Mas olha só, é isso. O espectador, o visitante, ele escolhe o seu percurso. Eu não sei se eu já falei, mas esse é o único museu do mundo que tem esse estilo de disposição de obras. Então é algo único no mundo e a gente tem aqui no Brasil. A Lina também viveu no Brasil durante o período da ditadura militar e ela foi alvo de repressão do regime militar, da ditadura. E essa repressão ocorreu em dois momentos que são geralmente traduzidos aí em algumas pesquisas e literaturas. Em 64, a Lina era diretora do Museu de Arte da Bahia. E, nesse período, o museu foi ocupado por militares com tanques e canhões. E aí, meus amigos, Dona Lina se opôs totalmente a ceder o Museu de Arte Popular da Bahia para o regime militar da época. E ela foi totalmente contra a adotar aquele tipo de agenda política. A Lina, ela defendeu a autonomia da arte e da cultura, e isso se chocava diretamente com os interesses do regime, que diziam, os militares diziam, que as pessoas deveriam ser leais a esse regime. Então, bateu de frente. Essa posição da Lina fez com que ela acabasse sendo destituída do cargo de diretora do Museu de Arte e acabou forçando também a ida dela para São Paulo. E aí, aqui a gente tem um quadro da Tarsila do Amaral
que também foi uma artista que foi alvo do regime militar e acabou sendo presa também. No caso, a Lina não chegou a ser presa, mas ela teve uma passagem de quase prisão, que eu já vou contar. Então, em 64, houve a destituição dela do cargo de diretora, porque ela era contra os vieses políticos instituídos na época. E em 1971, ela foi alvo de um inquérito militar que previa a sua prisão preventiva. O motivo seria o seguinte: eles dizem lá no inquérito que em 1968 ela teria emprestado a casa dela, que é a famosa Casa de Vidro, que hoje a gente pode até visitar. Ela teria emprestado essa casa para um grupo de esquerda que estava também o Carlos Marighella. A Lina, ela, na época desse inquérito, em 71, ela estava na Itália. E aí, quando ela soube, na verdade o marido dela também articulou para que ela pudesse voltar. Quando ela soube, então ela voltou para o Brasil e aí essa prisão preventiva ela foi anulada, então ela não chegou a ser presa. Bom, e com isso a Lina ela fez uma passagem muitíssimo importante pela Bahia. Só que esse é um capítulo totalmente à parte que a gente precisa falar num outro vídeo. Então a gente vai deixar essa parte desse capítulo da vida dela para um outro momento. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as obras dela, os projetos dela. Então a Lina projetou o MASP. Aí eu fiz até uma listinha para eu não me perder. E ela tem também a Casa de Vidro, que foi a casa que ela projetou para morar. Ela viveu lá com o marido dela. E hoje é um espaço que você pode visitar, vale a pena. Ela projetou também o Sesc Pompeia, e aí já dá um outro vídeo também sobre esse lugar. O Teatro Oficina, eu não sabia, mas ela também foi convidada para fazer o projeto do teatro como a gente conhece hoje. E ela também fundou, junto com o marido, o Instituto de Arte Contemporânea, que foi a primeira. Foi no Instituto de Arte Contemporânea que houve a primeira escola de design industrial. Então ela teve muitos feitos. Algumas pessoas citam que ela poderia ter tido, alguns escritores, pensadores citam que ela poderia ter tido ainda mais feitos se não fosse a época, se não fosse o fato dela ser mulher numa profissão tão masculina. Ela teve muitos bloqueios durante as atividades dela, por ser uma pessoa que, como vocês viram, tinha uma posição muito firme, tinha uma ideologia de vida muito firme também. Então, a Lina era essa pessoa que pensou muito também sobre o popular e como incluir a obra, a arquitetura, todo o projeto para fazer uma verdadeira conexão com as pessoas, não só um lugar por existir. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, siga, por favor. Preciso alcançar os meus 1000 inscritos para poder monetizar esse canal, sendo bem sincera. Compartilhem se vocês curtiram. Então é isso, pessoal. Se tiverem a oportunidade, venham visitar o MASP, que é um museu muito incrível, vale muito a pena a experiência. E a gente se vê no próximo Point. Tchau!